obrigada, Jesus, por este momento, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Dignos és tu, Pai, em nome de Jesus. Tudo para a tua honra e glória, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém? Tô meio perdida aqui, já me acho. Uma noite geladinha, né? Para quem gosta. Ai, Deus. Me achei, pronto. Aleluia, Jesus. Então vamos lá. A palavra que Deus me deu para esta noite. E nós estamos aqui, né? Tudo pela honra e glória do Senhor. Nós não somos nada. Deus nos usa do jeito que Ele quer, conforme Ele quer. Amém? Segunda Crônicas. Sete, 14. É conhecido, né? Segunda Crônicas 7, 14. Amém? Então vamos lá. Segunda Crônica 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Deus, obrigada por essa palavra, obrigada pela vida dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Pai, eles vieram aqui para te ouvir, Senhor. Então, Senhor, fala com eles em nome de Jesus. Deus, abra os ouvidos espirituais da tua igreja, porque nós viemos até aqui para te ouvir, nós viemos aqui para te conhecer mais, Pai, cada vez mais. Amém? Então, esse foi a palavra que Deus... Pode se sentar. Essa palavra Deus já me deu esses dias atrás. E daí eu e a pastora Jurema, a gente trocou, né? Nossas datas de pregar. E daí eu fiquei falando com Deus. E Ele não mudou essa palavra. Então, continuou com essa palavra. Então, se o meu povo, sobre o qual o meu nome é invocado, o seu povo. Quem é o seu povo? Quem é o seu povo? Ah, achei que Deus não tinha povo aqui hoje. Não, é nós. Nós é que somos esse povo. E se humilhar, mostrar que tem humildade, e orar e buscar a minha face, a oração de arrependimento, e se converter dos seus maus caminhos, o que mostra o verdadeiro arrependimento. Então eu, o Senhor, ouvirei dos céus e de nenhuma outra maneira. Só Deus. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que terra é essa? Essa terra, muitas vezes somos nós. Estamos doentes, com muitas enfermidades, com muitas outras coisinhas que a gente, às vezes, carrega com a gente. É como já foi falado aqui no altar, né? Aquele pecadinho de estimação que a gente carrega, então ele vem para sarar. O povo de Deus, ele tem três coisas
que o Senhor, três coisas, né, que o Senhor poderia, de três maneiras, o povo tem de se humilhar, ou seja, se submeter, orar, que é arrepender, voltar-se ou retornar para ele. Se fizeres assim, Deus iria ouvi-los e perdoá-los, os pecados estará à sua terra. O que é essa terra? Essa terra muitas vezes é aquelas coisas que a gente olha e vê, ah, meu Deus, que isso, Senhor? De novo. Mas essa terra é aquela enfermidade que eu já falei, é aquelas coisas que vem, que está aí no mundo. Quando a gente teve a pandemia, então Deus falou assim: olha, se vocês me buscarem, orar, se humilhar, eu venho e sararei esta terra. E esta terra é isso, é essa enfermidade. Muitas vezes é confusão de família, muitas vezes é o nosso trabalho, as afrontas, palavra falada de qualquer jeito, perseguição. Tudo isso que ele está dizendo para nós é tudo isso. Deus está dizendo que ele vai sarar, mas se você humilhar, orar e buscar. Nós estamos dispostos a fazer isso? Muitas vezes a gente vem aqui nos cultos, culto de terça, às quinta na célula, e muitas vezes nós saímos do mesmo jeito que nós entramos. E não é só vocês. Eu, muitas vezes, eu vim nos cultos e saía do mesmo jeito que eu entrei. Não teve mudança nenhuma, não teve transformação nenhuma. Não deixei Deus trabalhar no meu coração, não deixei Deus cuidar daquilo que eu estava precisando, e por aí vai. Aí Deus está dizendo assim para nós. Lá no versículo 15 diz assim: e estarão abertos meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que lugar é esse? Esse é o culto. Essa é a igreja. Nós somos a igreja. Ele está dizendo a oração que se fizer neste lugar. Você está disposto a fazer a oração neste lugar? E Deus está dizendo na palavra dele que os ouvidos dele estão atentos. E muitas vezes a gente brinca. Muitas vezes a gente não quer fazer. Muitas vezes a gente vem e não quer nem orar. Eu fico cuidando de outras coisas. Eu fico olhando lá para aquilo que me aconteceu. Eu fico pensando na minha família. Eu fico pensando no meu trabalho. Ai, foi mais um dia de trabalho. E Deus está dizendo: eu estou atento. A oração que se faz neste lugar. É isso que Deus está dizendo para nós. Se vocês fizer, se vocês humilhar, se vocês orar e buscar somente a Ele, e Ele vai fazer, em nome de Jesus. Então, que vocês prestam bem atenção nesse versículo que nós lemos aqui hoje. Essa é a casa de Deus, esse é o templo de Deus. E Ele está dizendo, a oração que se fizer neste lugar, a oração que é feita aqui, neste lugar, Ele vai ouvir. Ele está ouvindo. E os olhos deles estarão abertos sobre este lugar. Vocês já pensaram sobre isso? Os olhos do Senhor estão abertos. Os ouvidos do Senhor estão atentos à oração que se faz neste lugar. Mas para isso, eu preciso me desfazer de muitas coisas. Então, o tema da minha mensagem essa noite é: esvazia-se de si mesmo. Às vezes eu venho para a igreja e eu quero deixar as coisas, não quero deixar. Não quero nem fazer. É mais um culto. E esse versículo que eu li hoje para vocês, que Deus colocou no meu coração, 2 Crônicas 7,14, é uma promessa de restauração, cura, uma promessa que depende da resposta do povo de Deus. Então, depende do que nós estamos fazendo.
que deve se arrepender, que deve orar, que deve buscar e se converter. Essa promessa encoraja o povo de Deus a pedir, buscar, bater. Ações que envolvem sua atitude persistente e confiante em Deus. E muitas vezes nós vem aqui, às vezes o outro está lá buscando e orando. Muitas vezes a gente está olhando. Eu não quero aquilo para mim. Eu quero só ver o que o outro está fazendo, orar, falar com Deus. E eu não quero. E Deus tá dizendo para nós hoje: os meus ouvidos estão atentos à oração que se faz neste lugar. E quando Deus me deu essa palavra, eu falei: nossa, Deus, o Senhor está atento, né, em tudo que nós fazemos, mas o Senhor está falando da sua casa. O Senhor está falando que os seus olhos estão abertos, que os seus olhos estão abertos sobre este lugar. E os seus ouvidos estão atentos à oração que se faz neste lugar. Então, hoje a minha amiga, ontem ela já me ligou e falou assim: vamos orar comigo? Falei: vamos. Ela: eu vou orar no monte. Tá bom. Você vai? Vou. Aí ontem não deu certo a gente ir, a gente foi hoje. Aí a gente foi, ela me levou lá no monte mesmo. 7 horas da manhã eu estava lá no monte. Aí, assim, bem alto, assim. Aí eu fui, tem uma cerquinha, né? A gente passou, eu entrei, e estava tudo molhado, né? Por causa da garoa. E daí eu olhei, assim, aquela paisagem, coisa mais linda que Deus fez. E daí ela andava e andava, e daí a gente orou. Aí no final, ela falou assim: quando você terminar, você faz um sinal. Eu falei: não, quando a gente terminar, terminou. Aí ela veio subindo, aí ela encontrou comigo ali, ela segurou nas minhas mãos, e a gente orou, a gente fez a oração final. Aí Deus está atento aqui, nesta casa. Mas essa oração continua lá na nossa casa também. Todos os dias, é dia após dia. Então, quando eu venho neste lugar, eu tenho que me esvaziar, eu tenho que buscar, eu tenho que querer que esse Deus trabalhe na minha vida. Então, quando Ana, um exemplo para vocês, quando Ana ia no templo, 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 1 ao 28. Depois vocês podem estar lendo em casa e tudo. Quando Ana ia ao templo, ela ia uma vez no ano. E o seu esposo dava a melhor oferta para ela. Mas Ana, quando a Ana chegava lá, a Ana só chorava. A Ana estava triste, a Ana estava aborrecida, a Ana não comia. A Ana estava ressentida, a Ana estava com amargura de alma. É igual nós muitas vezes, quando a gente vem. Antes ela estava amargurada pelas provocações da Penina. O marido dela dava a melhor oferta, a porção dobrada. Ele ainda disse para ela: está triste? Não lhe dou o melhor do que 10 filhos? Se eu sou marido, a gente faz isso para a gente? Olha os maridos aí, fica atento. Vocês já pensaram? Né? Não lhe dou mais do que 10 filhos? Mas a Ana estava amargurada de alma. A Ana não queria essas coisas. Mas quando ela chegava lá no templo, ela também não se ligava. Nada disso não adiantou. Até que um dia realmente ela se humilhou, se entregou, se esvaziou e orou. E quando ela estava lá orando, o profeta, o sacerdote Eli, achou que ela estava embriagada de tanto que ela se entregou na presença do Senhor, de tanto que ela se humilhou, de tanto que ela se esvaziou. Não era mais a Ana, era o Espírito de Deus sobre a vida da Ana. E é isso que Deus quer fazer com a gente esta noite. Que nós venhamos realmente se esvaziar, entrar na presença de Deus
Mas Deus queria e quer que a gente se entregue assim como ele fez com Ana. Mas muitas vezes nós não queremos. Nós queremos limitar Deus no que ele tem para fazer nas nossas vidas, e ele tem muito mais para nós. E não foi assim, de imediato. Demorou um tempinho, mas até ela ver que existia um Deus e que ia fazer coisas novas na vida dela. E Ana, realmente, depois que ela fez aquela oração, que ela se humilhou, que ela se esvaziou, Deus agiu na vida dela. Depois Ana teve filhos e mais filhos. Ela é a mãe, né, do profeta Samuel. É isso que Deus quer da gente. Mas muitas vezes, irmãos, nós vem para a igreja, a gente vem pensando assim, muitas vezes, né? Quem vai pregar hoje? Quem vai fazer o louvor hoje? Quem será que vai estar de diácono na porta? Ah, Senhor, se eu chegar lá no culto hoje, aquela pessoa estiver lá, o Senhor me ajude. Às vezes a gente vem com esses pensamentos. E esta casa aqui é para as pessoas buscar e orar. Não é para mim ficar cuidando de nada de outras coisas. Às vezes a gente até cuida da roupa de quem senta do meu lado, de quem passou pelo corredor. E Deus está dizendo assim para nós essa noite: se esvazie, viva esse Deus, cuida, porque Deus está atento às orações que se faz neste lugar. O ouvido dele está aberto, os olhos dele estão abertos para ouvir a nossa oração. E nós, muitas vezes, quando tudo termina, teve louvor, teve pregação, e a gente vai embora e ainda diz assim, muitas vezes, nem sei por que eu vim hoje. E Deus está aqui, está atento a tudo que acontece aqui, neste lugar. E a gente muitas vezes brinca que é crente e Deus quer fazer mudanças na nossa vida. Deus quer nos transformar. Deus quer fazer nós crescer, crescer espiritualmente. Às vezes eu faço as coisas, tá bom assim, Deus. E Deus quer que eu faça melhor. Deus, hoje? Hoje não. Hoje eu não vou na tua casa. Então lá o Michel, né, falou, meu genro amado, cadê? Agora eu já vou falar dele, né, que ele fala de mim. Ele falou assim, né, que eu fui no médico na sexta-feira do encontro com Deus. E eu tinha feito os exames e eu não estava tomando remédio. Mas eu fui lá e fiz os exames porque ele pediu para mim fazer os exames. Então eu fiz. Aí ele foi me levar no médico. Aí nós estava indo, tomou remédio, minha sogra? Falei, não tomei. Então como é que você vai fazer o exame? Mas eu vou fazer porque o médico pediu. Mas não vai dar muito bom esse exame aí, você nem tomou o remédio? Nossa, cheguei lá no médico, o resultado do exame. Dona Cleonice, o que você está fazendo? Eu, hein? Você andou tomando remédio? Eu não tomei. Mas, dona Cleonice, olha esse exame. Meu Deus, dona Cleonice, ficou falando assim para mim. E eu olhando para o médico. Eu falei, meu Deus, hoje ainda vou para o encontro com Deus. E o exame não deu bom. Ai, Senhor, e agora? E ele falando. De repente ele parou e falou assim, você é ansiosa. Você guarda as coisas tudo para você. Aí dentro do teu coração aí, né? Eu falei, às vezes. Eu tô vendo na tua cara o que você guarda. Eu falei, é. E ele foi falando. Eu tô falando todas essas coisas para você, porque se você não tomar o remédio direitinho, outra vez que você vier que os exames não vai dar bom, eu quero que você se cuida. Eu fico triste quando as pessoas vêm aqui e não melhorou, porque a gente quer que as pessoas melhoram. Algum médico já falou assim para vocês? Que eles querem que a gente melhora? Para a gente não precisar tomar mais remédio? Ele falou isso para mim.
Falei, tá bom. E ele, daí eu falei, ah, tá bom. Daí ele veio me examinar e tudo. Viu a pressão, viu as batidas, como é que tava, tudo. Ele falou assim, eu falei todas essas coisas para você e você queria chorar, não queria? Eu falei, não, não queria. Mas eu queria chorar. Eu não chorei, mas eu queria. E eu falei, não, não, não quero não. É, mas você queria sim chorar. Então, gente, Deus ele faz assim com a gente. Olha, ele quer que você medita nessa palavra de dia e noite. Ele está dizendo que se o meu povo se humilhar, clamar, chamar, ele vai estar aqui. Aí o médico falou para mim assim: eu vou te receitar um outro remédio. Você vai para casa e você vai começar a tomar esse remédio hoje. Meu Deus do céu. Você vai pegar lá no postinho. Aí, o que, que eu fiz? De medo do médico? Não fui para casa, fui direto para o postinho. Fiquei, acho que uma hora e meia, eu acho, lá na fila da farmácia. E por que é que quando Deus fala as coisas para nós, né, nós não queremos obedecer? Aí Deus fala assim, eu quero que você faça. Deus ministra assim nos nossos corações, né, e fala, é para você ir por aqui. Ah, Deus, mas eu só vou dar uma passadinha aqui. Não, eu quero que você vá aqui. Aí eu obedeci o médico, quase chorando. E muitas vezes Deus fala com a gente nem chora. Ah, não era para mim essa palavra. Ah, porque não sei o quê. E o médico veio, daí eu, de medo dele, fui direto pro postinho. E fiquei lá na fila, esperando para pegar o remédio. E a gente é assim. A gente muitas vezes é orgulhoso. E Deus está nos tratando. Deus está falando com a gente em todos os cultos, em toda a mensagem. Deus está falando com a gente todos os dias. Aí eu saio daqui, vou para casa. Uns às vezes até falam, né? Depende o pregador. Nossa, que palavra forte. Ah, mas foi só aqui a palavra forte. Eu saio dali para daquela porta para fora, já não é mais. Eu já mudo, eu já transformo. Ah, mas não é bem assim. Aquela palavra não é bem assim. E Deus está dizendo para nós essa noite: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Aí no versículo 15 ele fala: estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. É isso que ele está dizendo para nós nessa noite. Que ele está presente o tempo todo. Que ele está aqui, está com a gente no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, no nosso ministério. Ele está presente na casa do anfitrião, na vida do líder de célula, lá junto na célula. Ele está presente. Ah, mas se eu fizer só assim, não vai dar nada? Assim que nós muitas vezes falamos. Não vai dar nada, é só um pouquinho. Aí Deus mostra para nós que não é assim. Que eu tenho que obedecer, que eu tenho que me humilhar, que eu tenho que me converter dos meus maus caminhos. E eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E muitas vezes eu venho, a palavra está sendo lançada, o louvor está sendo ministrado e Deus já está falando ali. Aí quando eu converso com algumas pessoas, eu falo bem assim, olha, quando eu venho para a igreja, eu falo bem assim, Deus, vamos comigo, Deus, faça eu ouvir a tua palavra já no louvor. Quando a palavra for pregada, que os meus ouvidos estejam atentos no que o Senhor está falando. É isso que Deus quer de nós. Que eu não venha sair da minha casa de qualquer jeito. Posso estar passando por aflições, perseguições, circunstâncias que parece que vai me tirar do prumo. Mas eu preciso estar atento no que o Senhor está falando. Essa palavra não é brincadeira. Quando eu abro essa palavra, Deus já começa a falar comigo. Se meu coração estiver atento. E às vezes os meus olhos estão aqui, eu estou lendo, muito bonitinho isso aqui, mas não é para mim, não. Ah, isso aqui é lá para fulano. Não é para fulano, é para nós.
que está abrindo essa palavra, estamos lendo essa palavra. Um outro exemplo da palavra foi quando Naamã foi lá, junto com o profeta Eliseu. Eliseu fala assim, fala para ele mergulhar 7 vezes no rio. Aí ele sai todo brabo, todo violento. O profeta nem veio falar comigo. Esse rio sujo. Lá em Damasco tem rio melhores que aqui. E é isso que Deus quer nos tratar. Quando eu saio da minha casa pensando assim, quem que vai pregar hoje? Quem que vai cantar hoje? Tomara que o louvor seja bom, porque eu já não estou boa. Tomara que a igreja ou não faz muito barulho, ou que a igreja é isso ou aquilo. Entendeu? E Deus está dizendo assim para nós, Ele está atento à oração que se faz neste lugar. E nós achamos que Deus não está atento. Nós achamos que Deus não está olhando. Nós achamos que Deus brinca com a gente muitas vezes. Não. Quando Deus fala sim, é sim. Quando Ele fala não, é não. Às vezes eu não sei, eu não consigo receber um não de um líder. Mas e quando Deus fala não? Eu vou agir da mesma maneira. Eu fico birrenta, eu faço beicinho. E quando Deus fala não para mim, eu vou querer agir da mesma maneira. Então, outro dia, uma pessoa falou assim para mim, lá na minha casa vai ter, eu vou ser anfitrião por um dia. Eu falei, outra célula. Eu falei, você podia ir? Eu falei, não, acho que eu não vou poder. Eu vou pedir para a pastora Lúcia. Se ela deixar, eu vou. Nem pedi para a pastora Lúcia. Não me atrevi. Não vou perguntar. Deixa para lá. E não fui. A gente precisa obedecer. Eu já estou numa célula, né? Vou fazer visita na outra lá. Estranho, né? Então, assim. E Deus faz isso com a gente. Então, Naamã ali, ó, um homem orgulhoso, cheio de lepra. E às vezes escolhendo que rio que ele queria. Aí o servo dele lá, os pequenininhos, o servo chega nele e fala, mas que custa? E às vezes tem pessoas que chegam na gente e falam assim, mas o que custa você fazer isso? Não vai doer, faça. Obedece. Vai, cumpre essas regras que está sendo feita. Não custa. Mas a gente não quer, a gente quer coisa maior. Aí eu começo. Isso e aquilo, aí as bênçãos não vêm, porque Deus está atento em tudo que eu estou fazendo. E muitas vezes nós ouvimos mais o diabo do que Deus. Senhor. E por aí vai, e por aí vai. Lá em Jeremias 33:3 ele diz, clama a mim, e responde-ei-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Meu ouvido está atento a essa palavra, a esse versículo que Deus deu para nós. Eu estou atento a tudo isso porque Deus está. Deus cuida dessa palavra. Então, tem coisas para nós que nós não imaginamos que Deus tem. E Ele tem. E o que Ele tem são coisas boas. O que acontece, meus irmãos, é o processo. Eu estou no processo. Vai demorar um pouquinho. Muita coisa demora. Não é hoje. Oro hoje, já quero amanhã. Não. Às vezes é daqui a um ano. E a gente olha para a situação e diz, mas eu já orei, eu já jejuei, eu já li a palavra, eu já fiz isso, fiz aquilo, e não aconteceu nada. Parece que piorou. Não é assim algumas vezes? Não sei se é só eu, né? Mas Deus está atento? Deus está atento. Eu só preciso perseverar. Eu só preciso continuar.
Amém? Então, muitas vezes nós ficamos olhando as circunstâncias do que está em nossa volta. E nós devemos orar, continuar. Mas muitas vezes eu fico no comodismo, porque eu quero para hoje, eu quero para amanhã, eu quero para ontem. E Deus está dizendo, não, é para daqui a um ano. Aí nesse processo de um ano, Deus vai me tratando, Deus vai tirando aquilo que Ele não quer em mim, Deus vai me transformando, Deus vai cuidando de mim. Mas eu preciso estar atenta, porque qualquer palavrinha que alguém fala, qualquer deslize que eu dou, a benção demora mais um pouquinho. E Deus está dizendo para nós nessa noite, esvazie-se de si mesmo. Porque muitas vezes nós estamos carregados, nós estamos cheios de coisas, nós só queremos aquilo que está no meu coração. E nem tudo aquilo que está no meu coração está de acordo com o coração de Deus. Então, quando você olha as grandezas que Deus já fez, é uma coisa tremenda, tremenda. Sabe qual é a maior grandeza que Deus já fez? Foi eu e você. E você já viu que nós somos todos diferentes? Que nós não somos iguais? Se você tivesse um monte de Nise, assim, igual eu, ia achei meio marasmo, né? Porque eu sou bem calma. Às vezes eu fico ansiosa, igual o médico falou. Mas já me achou todo mundo igual? Já pensaram? Então, eu sou calma. E eu lido com várias pessoas agitadas. Vai fazendo. E aí vai. Entendeu? Então, para a gente encerrar, os meninos já estão vindo, então, para a gente encerrar, né? Segunda Crônica 7:16. Deus diz assim: porque escolhi e santifiquei esta casa. Eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, para sempre. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Gente, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa mais linda é a palavra de Deus. Deus não nos deixa enganado. Deus não deixa eu achar que é do meu jeito. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês. Que vocês possam ter certeza que essa palavra não mente. E se essa palavra está dizendo que Ele está aqui, que o coração dele está aqui todos os dias, nesta casa, é para a gente crer, é para a gente ter fé, é para a gente acreditar. Mas isso só acontece quando eu me esvazio de mim mesmo. Amém?